Paz, queridos. Tudo bem? Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Eu estou muito nervosa. Se eu colocar o microfone no meu coração, vocês vão escutar. Fazia muito tempo que eu não ficava assim, porque 7 horas Deus mudou a palavra. Fazia tempo que Ele não fazia isso comigo. Mas a gente foi no Rio, né? Eu queria que vocês levantassem suas mãos e orassem por mim, por gentileza. Senhor, eis-me aqui. Eu sou um vaso de barro, eu não tenho nada a oferecer. E o que está diante de mim é a sua noiva, é a sua igreja. E ela é sua, Jesus. Usa os meus lábios para falar aquilo que o Senhor tem para falar essa noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria que vocês ouvissem essa canção que vai tocar agora. E eu queria que vocês meditassem nela. Com todo o temor do seu coração. Coloque a mão no seu coração, meu irmão, por favor. Repete assim comigo: Senhor, eis-me aqui. Toma o meu coração, toma a minha mente. Todo pensamento que não vem do Senhor, eu lanço fora agora, em nome de Jesus. A minha mente está agora cativa ao seu altar. O Senhor tem liberdade de falar comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu olhar em teus olhos e ver você. Me deixa estar em tua casa e te conhecer. Pois não há como adorar se eu não sei quem tu és. Diga-me onde repousas e contigo irei. Quero contemplar tua face e ver teu rosto bem, pra não me perder em mim mesmo. Preciso ouvir tua voz. Que eu não veja mais nada, que eu não queira mais nada. Mas quando estou contigo, tudo é bem mais que um momento. Quero contemplar tua face e ver teu rosto bem. Pra não me perder em mim mesmo, eu preciso ouvir tua voz. Que eu não veja mais nada, que eu não queira mais nada. Pois quando estou contigo, tudo é bem mais que um momento. Deixa eu olhar em teus olhos e ver você. Me deixa estar em tua casa e te conhecer. Pois não há como adorar se eu não sei quem tu és. Diga-me onde repousas
e contigo eu irei. Quero contemplar tua face, ver teu rosto apenas. Pra eu não me perder em mim mesmo, eu preciso ouvir tua voz. Que eu não veja mais nada, que eu não queira mais nada, pois quando estou contigo, tudo é bem mais que um momento. Me ensina a ver como você vê e ser como você é. Me faz amar e amar outra vez. Me ensina a ver como você vê e ser como você é. Me faz amar e entregar tudo de uma vez. Me ensina a ver como você vê, ser como você é. Me faz amar e amar outra vez. Me ensina a ver como você vê e ser como você é. Me faz amar e entregar tudo de uma vez. Pois sem ti eu me perderei. Eu não sei andar sem ti, Senhor. Eu não sei. Amém, queridos? Que Ele possa nos ensinar a ver como Ele vê e ser como Ele é, para que a gente não venha a se perder em nós mesmos. Porque você é o seu maior inimigo. Você pode parar o propósito de Deus na sua vida. Mas você tem Jesus. E com Ele você pode todas as coisas. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas 24. Nós vamos ler do 13 até o 32. E eu tinha uma palavra na minha mente e 7 horas da noite o Senhor mudou. O Senhor falou comigo sobre essa palavra e o Senhor falou para mim, essa palavra já está sendo gerada dentro de você já faz dias. Queridos, você não prepara uma palavra, você gera a palavra. Você tem que ter palavras geradas no seu ventre espiritual. Porque se você tem uma vida com Deus, você automaticamente você tem palavras geradas no seu ventre. Amém? Então vamos ler lá. Coloca para mim acho que é NVT, nova versão transformadora, eu acho. Isso, vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias.
Algumas mulheres de nosso grupo foram ao seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, porque é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? É só até aí. Queridos, como é que está o seu coração? Será que o seu coração tem ardido por Jesus? Ou será que um dia o seu coração ardeu por Jesus e agora é normal? Agora não tem problema, não tem necessidade mais. Eu estou na igreja, eu tenho um cargo na igreja, eu sirvo na igreja. Meu coração não precisa mais arder. Afinal, eu já tenho um cargo. Eu já cuido de pessoas. Já foi. Queridos, se o seu coração não arde por Jesus, você precisa imediatamente se arrepender e reconhecer que o seu coração tem que queimar por Ele todos os dias. Não faz sentido, meu amado, você estar aqui se o seu coração não arder por esse Jesus que morreu na cruz para te salvar. Sabe, eu sou muito radical em muitas coisas, porque o meu Deus é um Deus radical. Porque o Deus que dá um filho para morrer na cruz por amor por mim e por você, Ele é muito radical, para que eu leve as coisas no oba-oba, meu irmão. Ele não tem direito de receber qualquer coisa, porque Ele me deu o melhor, que foi Jesus. Querido, se Jesus morresse na cruz e não fizesse mais nada, sabe? Ele não te curasse, Ele não te prosperasse porque você vem e você cumpre os princípios, tudo bem, não teria problema, porque Ele te deu salvação. Você é salvo, Ele tirou do inferno, Ele tirou você das mãos de Satanás, mas você quer voltar para o diabo. Você quer voltar a comer bolota de porco que você comia antes, porque você não entendeu que o seu coração tem que arder por Jesus. Sabe, querido, eu queria muito pregar palavras doces, sabe? Queria muito que vocês me amassem. Tanto. Queria tanto ser amada por todos. Como é bom, né? Todo mundo gostar da gente. E eu entrei em crise essa semana e, nossa, foram dias muito tristes para mim, gente. Olha, eu não sei o que aconteceu. Terça e quarta foi assim, eu chorei tanto. Eu dormi chorando, eu acordei chorando, e o Paulo olhava para mim e falava: meu amor, o que está acontecendo? Eu falei: eu não sei, eu estou triste. E aí no outro dia, na quarta-feira, eu acordei chorando. Eu até pensei, né, aquela mente humana, falei: gente, será que a depressão voltou? Mas não era. Era o Espírito chorando dentro de mim. Por vidas, por almas que não entenderam ainda quem é Jesus. E eu lembro que eu dobrei meu joelho e falei assim: Senhor, eu preciso viver esse dia. Eu tenho coisas para fazer e eu estou muito triste. E o meu coração, ele está doendo em mim. E eu não estou entendendo o que está acontecendo. E
E aí o Espírito Santo começou a trazer isso, sabe? Queridos, quando você se coloca em oração, o Senhor, Ele começa a dividir o coração dele com você. E dói. E brinquei com o Paulo esses dias, falei, eu quero pregar só coisa doce agora. Aí depois eu falei para ele assim, eu não posso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, ele não me dá descanso. E ele tem queimado no meu coração todos os dias, porque a volta de Jesus é muito próxima e a gente às vezes brinca muito, sabe? A gente brinca muito de ser cristão e a gente não valoriza esse Jesus que morreu na cruz por nós. Então quando você vê essa passagem, você vê que Jesus está do lado deles, mas eles não reconheciam Jesus. Queridos, eles conviviam com Jesus. Eles dormiam em lugares que Jesus estava, dormiam em lugares com Jesus, eles comiam com Jesus. E Jesus, antes de morrer, ele disse na última ceia, que era necessário que ele morresse, mas que ele ressuscitaria. E eles simplesmente esqueceram de tudo isso. E ficaram tristes, não perceberam o Jesus caminhando do lado deles. Agora pensa bem, se isso aconteceu com os discípulos que estavam ali vendo Jesus aqui, igual eu estou vendo a Sami. Imagina a gente, que é pelos olhos da fé, que a gente louva, que a gente contempla, que a gente ora. Então o nosso coração tem que estar aquecido todo dia. É como o pastor Rafa sempre fala, a gente tem que colocar lenha no altar. A cinza de ontem não serve para hoje, acabou. Hoje é outro alimento, é outro maná. O maná de ontem já foi, Deus tem outro maná para mim hoje, sabe? E Ele te dá a escolha. Você escolhe, querido. Eu acho isso lindo em Jesus, sabe? Porque às vezes a gente como ser humano não entende, né? Às vezes a pessoa está escolhendo o caminho aqui, você sabe que vai dar ruim para ela. Jesus também sabe, mas Jesus ele é super cavalheiro. Ele deixa você escolher o que você quiser para a sua vida. Fique em paz. Se você não quiser viver a perfeita vontade do Senhor, que é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, fica tranquilo, irmão, você está salvo, beleza? Salvação é de graça, mas a presença custa tudo. E eu sempre vou falar isso. A presença de Deus custa tudo. E eu vou te falar uma coisa, não tem nada melhor do que a presença de Deus. De você acordar de manhã e pensar assim, eu vou viver o meu dia hoje com Jesus, porque Ele me escolheu, porque Ele me chamou, e eu estou querendo viver a vontade dEle. Então Ele está comigo hoje. Não existe nada melhor do que isso. Por que você escolhe outro caminho? Por que você escolhe o caminho que não vai te levar à plenitude da vontade de Deus, igreja? Até quando? Até quando nós vamos ter que pregar a mesma coisa? Porque não tem mudança. Meu Deus, Senhor. Jesus é maravilhoso. Porque todos os dias Ele olha para a igreja dele e fala, vem. Vem, minha noiva, vem, eu estou te esperando. Vem, eu ainda tenho chance para você. Vem, eu ainda tenho oportunidade para você. Vem, que a minha promessa para você não morreu. Querido, viva a promessa do Senhor para a sua vida. Se você pegar aqui no versículo... Cadê? O versículo 29, ele fala assim, mas eles insistiram, fique conosco essa noite, pois já é tarde. E é interessante que, para conhecimento de vocês, eu até anotei aqui, as normas de hospitalidade no Oriente Médio exigiam que eles oferecessem comida e alojamento para estranho. Gente, nesse versículo Jesus se tornou estranho para eles. Eles não o reconheceram. Queridos, quantas vezes nas nossas atitudes Jesus é um estranho para nós? Quantas vezes as nossas atitudes não demonstram que nós conhecemos a Jesus? Não demonstra. Será que a sua atitude tem demonstrado que você tem caminhado com Jesus? Que você anda com Ele todos os dias? Pastora, mas poxa, eu sou uma bênção. Aí eu oro, eu faço lá meu devocional lá no aplicativo lá do Glorify que tem um versículo, um texto de 3 letrinhas, uma oração, e tá bom. Não, querido, não tá bom não.
Tá bom não? E ó, para o que tá vindo, nós vamos ter que comer muito arroz e feijão para dar conta. Muito arroz e feijão aqui, ó. Isso aqui, ó. Todo dia isso aqui, ó. Tem que ter sustância. Tem que ter sustância. Sabe aquela história daquele povo quando vai se aventurar, e eles ficam tantos dias sem comida, que eles têm lá a gordura lá, que consegue se alimentar, se for ficar sem comer um tempo? Já viu essa história? Pois é. E aí, será que o que você tem de alimento hoje na palavra te sustenta? Será que o azeite que você tem até hoje é o suficiente para você viver aí uma grande tribulação? Será? A gente brinca demais. A gente brinca demais com um Jesus tão poderoso. Já parou para pensar que o nome de Jesus, como a pastora Carla estava ministrando aqui, não há nada que possa contra o nome dele. Cara, isso é demais para mim. Já viu eu amo aqueles testemunhos de gente que ia no centro de macumba, aí a pessoa foi lá, e aí o cara... A Carliana tem um testemunho desse, que chega lá e aí o cara, o terreiro lá fala: mas o que essa pessoa está fazendo aqui? Ela é do cara lá de cima. Eu acho isso o máximo. Aí as pessoas ficam assim: nossa, mas que força que é essa, que é maior que esse pai de santo aqui desse terreiro. Cara, eu acho isso demais. E eu vibro com isso, porque não há nada maior do que o meu Jesus. Não há nada maior do que Jesus na sua vida, querido. As suas emoções não podem mais te travar. O seu passado não pode mais te travar, meu irmão. Olha para frente. Toma posse de Jesus, querido. Come desse pão. Bebe desse vinho. Para de ver a mesmice. Toda vez o mesmo problema. Tá comendo o quê? Tá comendo Netflix, YouTube, Instagram? Misericórdia, meu irmão. Vamos usufruir, desfrutar, sabe, do que Deus tem para nós. Eu quero viver o que Deus tem para mim, irmãos. Não posso ter inimigo, posso falar e a pessoa não gostar. Eu vou cumprir o propósito de Deus. Eu vou cumprir. Sabe, eu já cheguei no nível que eu já não estou nem aí mais. Só que eu vou cumprir o que está aqui, ó. Com a ajuda dos meus irmãos, me falando o que eu estou errando, o que eu preciso melhorar. Porque a igreja de Cristo é isso. Igreja é um olhar para o outro e falar: ó, você está vacilando aí. E sabe o que você tem que falar para ele? Obrigada, meu irmão. Me ajuda? Vamos junto, então. Realmente, essa é a minha fraqueza. Vamos embora? Vamos junto? Vamos como igreja, sabe? Vamos entender que a pessoa que está do seu lado é para te ajudar. Ela não é para te maltratar ou é porque, não gosta de mim, não. Vamos dar a mão, vamos junto como igreja. Vamos conquistar essa cidade em união. Vamos embora. Sabe por quê? Porque Deus tem muito mais para nós. E o nome dele é maior do que as suas frustrações. O nome dele é maior do que o seu passado, que você não resolve de jeito nenhum. Nossa, é um tal de: meu passado. Fizeram isso comigo. Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu irmão. Chega, velho. Chega. Vamos caminhar para frente. Sabe, Jesus não chamou creche, não. Ele chamou exército. Verdade. Vamos marchar, prossigo para o alvo. Eu tô indo. Quem quer ir comigo? Vamos embora? Vamos embora. Vamos comigo, vamos marchando. E aí a gente vai, nós vamos conseguir, vamos embora. Pega aqui, bora. Vamos, nós vamos marchar, nós vamos conseguir. Vamos embora. Pega ali a pastora Carla, vem pastora, vem. Vamos. A vida vamos caminhar, vamos igreja, vamos. É o exército de Jesus na terra. É o exército de Cristo na terra. É assim que a gente vai conseguir. É assim que a gente vai caminhar. É assim que a gente vai vencer, igreja. Isso é igreja. Isso é igreja de Cristo na terra. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você. Pisando no meu calo, ó. Pisou no meu calo. Pisou no meu calo, Sami. Não olhe mais pra sua cara. Preciso. Porque Deus tem que tratar meu ego. Deus tem que tratar meu orgulho. Sabe, você é orgulhoso, irmão. Você é. Sabe por quê? Porque o orgulho tem dentro de todo mundo, tá? Cabe a você tratá-lo. Cabe a você domá-lo. Cabe a você falar que não. Por isso nós temos que viver como igreja. Porque às vezes a pessoa do lado, ela não é igual a você.
Que bom, né? Deus fez cada um de um jeito, isso é maravilhoso. Às vezes irrita o jeito dela. Às vezes irrita. Às vezes a irmã veio aqui, fez a ceia bonitinho, colocou as coisas. Aí veio o irmão e pá, esbarrou. Nossa, irmão, bagunçou a mesa que eu arrumei. Misericórdia, isso tem que acontecer. Porque nós somos igreja. E nós vamos caminhar juntos. Porque nós precisamos um do outro. Nós precisamos de Jesus. E nós precisamos um do outro, porque Ele morreu na cruz para salvar a igreja dele. E a igreja de Jesus é a coisa mais linda nessa terra. Eu acho linda a igreja. A igreja, ela já me feriu, mas ela também me curou. A igreja me curou. Sabe, às vezes você pode ter se decepcionado com a igreja, com algumas pessoas, mas a igreja é o lugar mais seguro que você pode estar. Lembra da Arca de Noé? Imagina, gente, uma arca com todos aqueles animais. Cada cocô de um jeito. Pai, Senhor, irmão que está assistindo, desculpa. Cada um de um jeito, aquele fedor. Mas quem que ia pular da arca, gente? Naquele aguaceiro, misericórdia. Sai fora. A igreja como a arca. Cada um é de um jeito. Cada um é de uma forma. Tem hora que não dá vontade nem de olhar para a cara do irmão. Aí você pensa, não, Jesus morreu na cruz por mim, por ele, tá tudo certo. Quando a gente se unir de verdade. E quando a gente entender, igreja, a autoridade que o Senhor nos deu, aí sim, o Brasil vai entender quem governa o Brasil. Sabe, porque quem governa o Brasil não são as autoridades que estão lá, é a igreja de Cristo na terra. A autoridade está sobre você. A autoridade está sobre o seu joelho dobrado. Só que muitas vezes você não dobra o seu joelho, querido. Muitas vezes você se contenta com orações curtas, matinais. Mas quando você entender que o seu joelho dobrado pode mudar o destino de uma nação, você vai entender que esse joelho tem que se dobrar todo dia. Nós precisamos entrar nesse lugar de autoridade, de saber quem nós somos em Deus. Deus não procura pessoas perfeitas, não se preocupe com isso, senão eu não estaria aqui. Mas Ele quer um coração disposto. Deus quer um coração disposto, como o coração de Neemias, que reconstruiu muros. Um coração disposto reconstruir o muro de uma nação destruída. Um coração disposto pode reconstruir os muros dessa nação. Eu creio nisso. Eu amo meu país, eu amo meu Brasil. Mas o poder está na mão da igreja de Cristo na terra. E nós precisamos nos posicionar. Nossa, mas nós somos uma igreja pequena, numa cidade do interior. Não, nós não somos pequenos. Porque no mundo espiritual existe uma autoridade que foi dada para nós. E nós precisamos entender isso. Então você precisa caminhar com Jesus. E você precisa entender e enxergar que Ele está do teu lado. E não fazer isso que esses discípulos fizeram. Eles não reconheceram quem era Jesus. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, como diz nesse versículo aqui, ó, e Jesus foi para casa com eles. Se você acha que você não está reconhecendo Jesus no caminho, chame Jesus hoje para ir para casa com você. Jesus, vamos comigo para casa. Tem pouso lá em casa, Jesus. E ele diz assim: quando estavam à mesa, Ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos. Meu Deus, gente, Jesus é misericordioso. Ele tem misericórdia de nós. E se os seus olhos se fecharam, se você por algum momento parou de sentir Jesus, Ele está aqui para falar para você: não, eu estou contigo. Eu estou com você, eu não desisti de você. Eu tenho algo com você. Mas o seu coração precisa arder, você entende isso? O seu coração precisa arder novamente por aquele que morreu na cruz para te salvar. Nós somos muito privilegiados, meu irmão.
Que privilégio eu tenho de servir a igreja de Cristo. Que privilégio eu tenho de ter Jesus comigo. Que privilégio eu tenho de ter o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da minha porta. E você tem isso. Comece a lembrar de dias em que você achou que não tinha jeito para você. Em que você tinha um grande problema. E você achou, não, acho que agora foi mesmo. Agora não vai dar certo. E Jesus veio, ó, nem que seja nos 45 do segundo tempo, Ele chega e ó, aqui ó, toma a solução do seu problema. Quantas vezes já aconteceu muito comigo, você está ali com alguma coisa para resolver, aí você não consegue, parece que vem uma ideia assim ó, plum. Tive uma ideia. A ideia não foi sua, foi do Espírito Santo, porque Ele está sempre pronto para te livrar. O problema é que às vezes a gente conta muito com a misericórdia. Com a misericórdia e com o milagre. Mas a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Né? E eu quero que elas corram atrás de mim. Eu não quero estar sempre ali, ai Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda. Não. Eu quero que as bênçãos dEle corram atrás de mim. E se eu estiver no meu lugar com Deus, ali no secreto, escondidinha, as bênçãos dEle correrão atrás de mim. Quantos foram no casamento do Lipe e lembram daquele voto? Eu nunca vou esquecer aquele voto. Meu Deus, como aquele voto ministrou na minha vida, gente. Ele falou assim, para quem não foi, eu não lembro o que ele falou. Ele falou assim para Pam: eu não precisei te procurar, eu te achei no meu secreto com Deus. Cara, aquilo entrou como uma faca no meu coração. Falei, meu Deus. Ele falou assim, numa balada eu jamais encontraria uma mulher como você. Uau, pá. Aí foi no coração dos jovens, né? Mas às vezes você jovem, né, solteiro, fica aí desesperado atrás de homem. Misericórdia, Jesus, tem isso aqui não. Tem isso aqui não. Aqui não tem essas coisas não, né, Sônia? Tem lá nas outras igrejas. Aqui não. Aqui todo mundo está esperando em Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando ele falou isso, eu te encontrei no meu secreto com Deus. No caso dele, ele encontrou a mulher da vida dele no secreto com Deus. Mas às vezes você pode encontrar o emprego dos seus sonhos no seu secreto com Deus. Você pode encontrar o ministério que você sonha tanto no seu secreto com Deus. Querido, tudo você vai achar em Jesus. A cura que você precisa tanto, você vai encontrar no seu secreto com Deus. Você não vai encontrar em pessoas. Tem coisas na sua vida que os pastores não vão conseguir curar dentro de você não, meu irmão. É você e Jesus lá, ó, você de joelho no chão, com a cara no chão, chorando e o Senhor operando na sua vida. É só assim que você vai encontrar o que você precisa. Não tem outro lugar. É simples. A gente que complica demais. Em Jesus, nós podemos todas as coisas, mas desde que eu vá até Ele. E desde que eu esteja disposta a ouvir o que Ele tem para falar para mim. Porque você pode chegar no secreto e levar um não para aquilo que você está querendo tanto. Mas saiba que a vontade dEle é boa, perfeita, agradável. Ele tem o melhor para a sua vida. Para de patinar, meu querido. Vive logo o que o Senhor tem para você. Vive logo o seu propósito, sabe? Se você acha que você já está cumprindo o seu propósito, então busca mais. Se você acha que já está vivendo o seu propósito, já está cumprindo o chamado, forma outros. Forma outros, faz discípulos. Né? A palavra do Senhor diz, ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos. Então faça, produza. Produza. Produza pessoas. Já que você acha que você já está no nível muito bom, então faz outras pessoas. Eu queria deixar essa palavra para você nessa noite. É uma palavra que foi gerada em mim há uns dias e, sinceramente, tudo que eu falei aqui foi Ele que foi falando, porque eu não anotei nada, não tinha script, não tinha nada. E antes de subir eu falei, Senhor, não faz isso comigo. Isso aí não. Mas aprove Ele a falar isso. Que você receba essa palavra, mas que você mude. A gente precisa mudar. A gente precisa escutar as palavras que são
faladas nesse altar que são bíblicas, querido. Você participa de uma igreja bíblica. Tem palavra nesse altar. Palavra de pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus que buscam o Senhor com seriedade. Escutem essa palavra, mas não deixa que chegue na porta e o diabo te roube, não. Porque o diabo, ele muitas vezes não precisa fazer muita coisa nele, ele só precisa te esfriar. Se ele te esfriar, acabou. Se ele esfriar você e conseguir tornar você um religioso, acabou para ele. Porque o religioso não se enxerga. Ele não sabe que ele é religioso. Ele acha que ele, nossa, uma santidade. Mas na hora do vamos ver mesmo, ó, puf, cai feio no negócio. Porque não tem o Espírito Santo. Tem uma religião. E religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não veio para o crente, ou veio para o espírita, ou veio... Não, ele veio para filho. Ele veio para filho. Tá? Então assim, não adianta você cumprir o ritual de uma igreja, se lá fora você não tem testemunho que você é filho de Deus. Você está vivendo uma ilusão, meu amor. É uma ilusão que você está vivendo. Converte. Converte. E a conversão, ela é diária. Todos os dias estamos nos convertendo. Todos os dias. Estamos pedindo para o Espírito Santo nos ajudar. Só que se você está na igreja todos os dias, está fazendo as coisas da igreja, mas você não tem arrependimento no seu coração, eu sinto lhe informar, você não tem Espírito Santo. E é uma verdade dolorida, mas é uma verdade que pode libertar muita gente. Porque a verdade liberta. Então olha para dentro de você, sabe? Será que eu tenho o Espírito Santo? Será que ele está me convencendo do pecado? Ou será que eu nunca estou errado? Se você nunca está errado, já acende um alerta aí, ó. Porque a gente erra, viu? Você pode não admitir na hora. É igual os casados, né? Aí eu estava acabando. Estou acabando já, pastor, peraí. É os casados, né? Às vezes faz... Ai, gente, era pior, né, amor? Melhorei, né? Era pior, né? Misericórdia, irmão, fala. Meu Deus. Que isso? Quer falar por quê? Gente, eu era terrível. Eu nunca estava errada. Nunca. E se eu errasse, é porque ele fez com que eu errasse. Misericórdia, Jezabel, sai pra lá. Eu era assim até com os meus amigos. Ah, mas eu fiz isso porque fulano fez tal coisa. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, era eu. Nunca estava errada. Um dia uma pessoa falou pra mim. Eu tive um pastor, o Sacar, né? Todo mundo conhece ele. Ele, cara, faz muitos anos isso. Fazia acho que poucos meses de igreja. Aí eu caí na besteira de falar assim pra ele, ó pastor. Falei pra ele, né? Muito crente, muitos anos de igreja. Falei assim pra ele, Aline, pastor, eu quero que você me discipule. Todas. Afinal, né, gente, não tinha nada. Era um alecrim dourado, né? Eu quero que o senhor me discipule, pastor. Era só o que ele precisava ouvir. Aí ele falou assim, é mesmo? Falei, então eu vou na sua casa terça-feira. Eu me lembro até da data. E aí, amém, nossa, pastor, glória a Deus. Ai, que benção, vamos começar, né, nosso discipulado. Gente, ele só me bateu tanto. E sabe o que foi pior? Ele não falava, ele dava versículo para eu ler. Do meu comportamento. Eu li Tiago quase todo, Aline. Tiago bate, né? Ele pro Paulo, ele leu Salmos, aí fiquei com a raiva. Mas ele foi lendo, ele falava assim pra mim, lê versículo tal em Tiago. Aí falava de você falar muito. Falou da mulher rixosa. Falava da mulher rixosa. Você que fala mal do seu irmão, fofoqueiro. Eu falava mal dos outros, viu, gente? Deus me transformou. Eu era invejosa, tinha inveja. Eu tinha um problema de rejeição muito grande. Então, assim, nossa, se a Sam era minha amiga, era minha amiga. Se ela conversasse com a Jéssica, acabou, Sam, não olha mais na minha cara. Eu era terrível, gente. Olha, vocês estão me vendo agora, olha, vocês não têm noção que Deus fez na minha vida. E aí ele começou a me discipular. E ele falou muita verdade para mim. Eu sou muito grata a esse homem, gente. Porque se não fosse ele, eu estava caminhando para o inferno. De verdade. Eu estava caminhando para o inferno. Mas um dia eu tive alguém que me falou a verdade. Por isso, não se assustem. O meu jeito do Paulo
porque a verdade ela liberta. Às vezes tem coisa, por isso que eu falei da convivência dos irmãos. Às vezes tem coisa que você não está enxergando, teu irmão não está enxergando. Querido, se você está enxergando alguma coisa no seu irmão que ele não está enxergando, não fala para o outro, fala para ele. Entendeu? Está enxergando alguma coisa na Sami, não vai falar para mim não, fala para ela. Aí você viu a Sami? Entrou nem falou comigo. Fala para ela. Ô Sami, você não falou comigo, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo certo. Não, a gente pode aqui conversar, se eu te fiz alguma coisa, tá, me perdoa, né? Pô, vamos caminhar junto, a gente é igreja. Mas não. Fica chateadinho, fica bravinho, não fala pra ninguém, fala pro outro. Aí fica fazendo fofoca. Misericórdia, credo, amarrado, repreendido isso, em nome de Jesus. Vamos amadurecer. Viver a maturidade que o Senhor tem pra nós. Então deixa eu falar uma coisa pra você. Amigo te fala a verdade. Amigo fala que tá com remela no olho. Amigo fala que tá com bafo e dá uma bala. Isso é amigo, tá? Só que tem gente que você fala a verdade e vira as costas pra você. Uai, tá louco, aí? Comigo deu certo, não precisa dar pros outros. Sabe, o evangelho, querido, ele é a verdade. Jesus é a verdade. Então se você estiver numa igreja pra você não ser confrontado, sai fora. Tá doido? E aqui vai ser, né, pastora? Aqui vai ser com muito amor. Com muito amor. Porque a gente fala a verdade que a gente ama. E Jesus ama a igreja dele. E nós queremos, assim como essa canção, né, que eu coloquei, que é a canção que eu tenho falado todos os dias. A gente tem que pedir para o Senhor para a gente olhar como Ele olha. Sentir como Ele sente. Para que a gente possa prosseguir e viver o que Ele realmente tem para nós. Amém? Quantos recebem essa palavra? Amém. Glória a Deus, queridos. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória é tua, Jesus. Deixa eu olhar nos teus olhos e ver você. Me deixe estar em tua casa e te conhecer. Pois não há como adorar sem saber quem tu és. Diga-me onde repousas e contigo eu irei. Me deixa olhar em teus olhos e ver você. Me deixa estar em tua casa e te conhecer. Pois não há como adorar sem saber quem tu és. Diga-me onde repousas e contigo eu irei. Quero contemplar tua face, ver teu rosto apenas.